Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 18 e o versículo de número 22. Assim está escrito: E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Esse texto, para refletir, ele está dentro de um ensinamento de Jesus aos seus discípulos, quando diante dele chegou um certo príncipe, alguém que pertencia à realeza, cujo pai era rei. Por ele ser príncipe, o pai era rei. E este mancebo, que é chamado de qualidade, ele se apresentou de Jesus com uma pergunta, julgando que ele tinha o que precisava para se conseguir ser um herdeiro da vida eterna. E olha que, com relação à herança, à herdade, este príncipe conhecia muito bem, porque ele era filho do rei. E o rei certamente deveria ter muitos bens, muitas propriedades, muitos negócios. Então ele sabia o que eram estas coisas como herança para herdar. Ele sabia também que se só poderia herdar isto quando da ausência do pai, o falecimento. E quando ele chega diante de Jesus, ele vai tratar também de herança, de coisas que certamente para ele serão interessantes. E uma das coisas de herança que ele estava pleiteando diante de Jesus era ter a vida eterna como herança. Só que a maneira como ele se apresentou diante de Jesus deu a entender que ele queria fazer algo dentro da sua possibilidade para conseguir ser alistado como herdeiro da vida eterna. Deus abençoe, irmã Cristiane e pastor Edson. Então, ele achava aqui que ele tinha alguma coisa e precisava somente que Jesus dissesse a ele o que era que ele deveria fazer. Aquele pensamento de que para alcançar alguma coisa de Deus, eu primeiro preciso fazer alguma coisa da minha parte, ou seja, para com isto tentar comover a Deus a me dar, porque eu já fiz a minha parte. Então era isso que esse jovem queria fazer. Então ele disse o seguinte: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Eu quero herdar a vida eterna, mas o que preciso fazer para consegui-la? Era isto. Então Jesus chega para ele e disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus não se colocou na condição de bom, se bem que nós sabemos que Jesus era bom, porque ele é Deus, e Deus é bom, e ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Não há nada mal em Deus. No entanto, para não perder o foco, porque as coisas sempre são assim. Quando alguém tem interesse em alguma coisa que outra pessoa tem, chega cheio de predicados e adjetivos, para com isso tentar bajular a pessoa, mexer com ela, com as suas emoções, para a pessoa tornar-se tendenciosa a dar o que o outro quer. E esse jovem mancebo, jovem rico, que era um príncipe, ele disse também: bom mestre. Jesus era um bom? Era bom. Jesus era mestre? Era mestre. Mas ele disse: por que me chamas bom? Tirando este foco para ele entender
que não é com palavras que se consegue as coisas, é com atitudes, é com maneiras de agir que partem do coração. Não é somente palavras soltas ao vento. Existem pessoas que pensam que com palavras eles vão conseguir tudo. Claro que o meio de tomar conhecimento e de fazer conhecido o que precisamos é por meio de palavras. Mas estas palavras, elas devem estar acompanhadas de atitude, de comportamento, maneira como agimos, como falamos, como vivemos, como tratamos as coisas. Então é esta a forma de que as nossas palavras ganhem peso e a pessoa possa observar no nosso comportamento e procedimento que estamos aliados com as nossas palavras. Não são simplesmente palavras vazias que são jogadas ao vento. E há muitas delas por aí. São simplesmente palavras bonitas, palavras persuasivas, mas que não têm o correspondente na atitude e no comportamento. Portanto, elas se perdem no espaço. E aí, então, não se consegue nada. Então, este certo príncipe, ele chegou a Jesus nesta condição. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus primeiro corrigiu este ponto. Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Agora, você quer saber o que fazer para herdar a vida eterna? Então, vamos ver primeiro algumas coisas. Não que isto fosse o essencial para ter a vida eterna. Porque nós sabemos que para ter a vida eterna, ela depende unicamente de sermos chamados por Jesus para a salvação e de crermos nela. No Antigo Testamento, por meio da dispensação da lei, era faze isto e viverás, faze isto e terás aquilo, faze isto e aquilo virá na sequência. Na dispensação que Jesus inaugurou e na qual nós estamos vivendo, é a dispensação da graça, é crer e as coisas começam a acontecer. É claro que este crer deve estar também relacionado com a nossa atitude e comportamento. Eu não posso dizer que creio se vivo de maneira contrária àquilo que digo crer. Eu preciso dizer que creio, mas a minha vida deve ter elementos e testemunhos que confirmem o que eu estou dizendo que creio. Então, tudo isso é preciso ter. Então, o que Jesus perguntou àquele certo príncipe? Sabes os mandamentos? Então, Jesus começou a listar. Olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o quinto, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus relatou aqui a ele sobre 5 mandamentos. A lei que foi dada por Moisés, ela contém 10 mandamentos. Jesus listou apenas a metade, apenas 5. Aqueles que se relacionam realmente com a pessoa. No caso aqui, o certo príncipe. Porque os outros eram o nome de Deus, o descanso e as coisas, tomar o nome de Deus em vão, adorar somente ao Senhor. Porém, e aqui ele estava dizendo o seguinte, sobre adulterar. Isto é próprio do ser humano. Então Jesus perguntou se o jovem príncipe sabia disso, conhecia este mandamento, que não se deve adulterar. Adulterar é relacionar-se com pessoa que não é o seu cônjuge. Não é oficialmente o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa. Qualquer relação fora desta estrutura familiar é adultério. Então, o que Jesus diz aqui? Não adulterarás. Quer dizer, não se relacione moralmente com outras pessoas. Não matarás. Quer dizer, não tirar a vida de ninguém. A vida pertence a Deus. Não furtarás. É não roubar ou tirar o que é dos outros. Não dirás falso testemunho. Ou seja, afirmar algo de que não se tem conhecimento e de que não é verdade. Então é uma testemunha falsa. Falar contra alguém sem nenhuma base, sem nenhuma confirmação. E por fim, honra a teu pai e a tua mãe.
que aqui realmente é onde as coisas acontecem. Os filhos, quando chegam a uma certa idade, os pais para eles já são antiquados, quadrados e não sabem vivenciar os dias atuais, são desprezados, são colocados em lugares de isolamento. Mas Jesus disse, ele conhecia o mandamento que fala sobre honrar a pai e honrar a mãe. E a Bíblia diz que quem honra pai e honra mãe tem os seus dias multiplicados, acrescentados na terra. Bem, quando Jesus falou com ele sobre estes 5 mandamentos, ele ficou por demais feliz. Ele disse, pronto, se para herdar a vida eterna é isso que eu preciso, pronto, já estou dentro. Como que diz? Já estou sentindo o sabor da herança. Então ele disse para Jesus o seguinte: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Desde novo, eu tenho observado tudo isto. Eu tenho procurado viver de uma maneira correta, cumprindo os mandamentos. Pois bem, parece que ali já estava colocado diante dele a vida eterna como herança. Mas Jesus conhece o profundo e o escondido. A palavra de Deus em João diz que, João no capítulo 2, deixa eu ver somente o versículo. João no capítulo 2, o versículo de número 25, diz assim: e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus conhece o interior das pessoas. Jesus conhece o centro da vida das pessoas e o que está entesourado dentro do coração de cada pessoa. Jesus conhece os pensamentos. Jesus conhece aquilo que nós não conseguimos enxergar e discernir, que está lá no oculto. Jesus conhece. Por isso que diz que a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito, o poder de discernir as coisas que estão no nosso interior. E tanto Jesus, como Deus, como o Espírito Santo, eles conhecem profundamente o nosso interior. Jesus viu que aquele homem, nesta primeira etapa, ele se saiu bem. Ele disse, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus amou. Quando Jesus ouviu isto, Jesus ficou, por demodo, feliz por este jovem estar cumprindo aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Mas Jesus encontrou uma outra coisa que faltava para ele. Era uma única coisa que estava faltando. Resolvido este problema, esta única coisa que Jesus trouxe à tona, ele estaria no caminho da vida eterna. Ele seria um herdeiro da vida eterna. E o que era que faltava para aquele jovem, para aquele príncipe? Então Jesus diz o seguinte: e quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, lá em Mateus 19, do versículos 16 a seguir, está escrito assim: está escrito desta mesma forma. Mas tem uma parte que diz que Jesus o amou. O amou. E aqui neste não estamos encontrando. Mas vamos observar aqui. Sim, é Marcos capítulo 10, versículo 21. Quando ele diz, tudo isto guardei desde a minha mocidade, então olha o que Jesus disse. E Jesus, olhando para ele, o amou
Então Jesus demonstrou aqui amor para com este certo príncipe e disse: falta-te uma coisa, ainda te falta uma coisa. Bem, se é só uma coisa que falta, dentre tantas que ele achava serem necessárias para herdar a vida eterna, se falta só uma, não falta nada. Esse é o pensamento. Se falta uma, então está tudo resolvido. É mais fácil do que eu pensava. Deus abençoe, Geraldo Júnior. Então é mais fácil do que eu pensava. Se é só uma coisa, então Jesus diz a ele: ainda te falta uma coisa. Antes que ele perguntasse o que é que falta, Jesus já dá o veredito. Jesus diz a ele: vende tudo quanto tens. Vende tudo quanto tens. Como príncipe, ele era dono de certas propriedades. Ele tinha riquezas. E Jesus disse: vai e vende tudo. Quer dizer, não retém nada para você. Abre mão de tudo. Vende tudo que tens. E o dinheiro, diz aqui, reparte-o pelos pobres. Quem sabe ele nunca tenha olhado pelos pobres. E agora Jesus diz que ele deve voltar o olhar dele, depois de vender os bens, olhar para os pobres e repartir com eles. E fazendo assim, vendendo os bens, repartindo com os pobres, Jesus disse: e terás um tesouro no céu. Ora, ter um tesouro no céu é algo magnífico. Se um tesouro aqui na terra já é de um valor incalculável a quem o tem, e guarda, e coloca segurança, e coloca todo o recurso para que não lhe seja roubado aquele tesouro, que dirá ter um tesouro no céu. Por quê? Porque quem tem o tesouro na terra, o coração dele está no tesouro. Mas Jesus disse que ao fazer isso, ele teria um tesouro no céu. Então o coração dele seria desviado das coisas da terra para ser colocada nas coisas que estão no céu. Vem e terás um tesouro no céu. E a partir do momento em que fizer assim, então você vem e agora segue-me. Você vai começar como um discípulo, um aprendiz. Você vai me seguir. Eu vou te conduzir pelo caminho. Porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então veja qual era o passo que Jesus ensinou aqui para este certo príncipe. Aparentemente, não lhe faltava nada. Ele fazia tudo o que Jesus perguntou. Então ele já estava com o pé dentro da vida eterna. Só que quando Jesus falou isso, ele percebeu quão longe ele estava da vida eterna e não sabia. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então observe aqui, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Ele não ia ficar sem nada. Jesus só estava mudando o foco, a prioridade daquele coração. Obrigado, pastor Edinaldo. Para o senhor também, um próximo ano feliz e abençoado. Também para o Geraldo, para a irmã Cristiane e o pastor Edson. Então aqui nós encontramos isto. Falta-te uma coisa. Uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte pelos pobres, aí você terá um tesouro no céu e a partir daí vem e segue-me. O tesouro no céu, os ladrões não roubam, a traça não corrói e a ferrugem não consome. Está guardado diante da presença de Deus como herança eterna. Bem, foi o que Jesus disse a ele. Uma vez que ele tomou conhecimento de como eram as coisas, que Jesus então
deu a ele o direcionamento do caminho certo por onde ele deveria caminhar e o que fazer, faltava a ele somente uma coisa. Sim, mestre, farei isto agora mesmo. Hoje ou nesses dias vou abrir mão, vou vender o que tenho, vou repartir com os pobres e vou seguir ao Senhor, na certeza de que o Senhor me prometeu um tesouro no céu. Muito bem. Jesus disse isto. Era para o homem estar pulando de alegria. Encontrei o caminho para herdar a vida eterna. Mas quão enganado as pessoas estão. Acontece assim, tem pessoas que quando você prega o evangelho para ele, você prega 20, 30, 40 minutos, você pode falar 1 hora. Ele concorda com tudo que você está falando. É assim mesmo, é verdade, é desse jeito. Aí quando você fala, você quer aceitar Jesus? Hoje não. Hoje não. E a gente às vezes pensa, esse aí já é uma alma que está no caminho. Na hora de fazer o apelo, vai ser o primeiro que vai levantar a mão. Engano. Ele concorda com tudo. Quando você convida para Jesus, ele diz, não, hoje não. Agora não. Não estou preparado. Quem sabe para frente. Deus abençoe a irmã Doraci. Então veja o que aconteceu com esse príncipe que foi a Jesus, dizendo, que farei para herdar a vida eterna? Mas ouvindo ele isto, o que ele ouviu? Ele ouviu Jesus dizer o seguinte, abre mão das tuas riquezas, tira o coração da riqueza, vende o que tens, e do que vender, reparte com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Está garantido, está assegurado. E você vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste. Uma tristeza profunda entrou no coração daquele jovem príncipe, porque ele era muito rico. Mas ele era rico na terra. Ele era rico com riquezas perecíveis, que o ladrão rouba, que a ferrugem consome, que a traça rói. Enfim, a riqueza dele se tornaria vento em pouco tempo. E ele estava muito apegado a esta riqueza material e financeira que ele tinha, de bens e de recursos. Então, ele ficou muito triste. Quem sabe ele chegou diante de Jesus com uma alegria. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, vende tudo. Não é vender um pouco, não, é vende tudo o que tens. Reparte com os pobres, terás um tesouro no céu, vem, segue-me. A partir dali, o coração dele doeu, apertou, a tristeza tomou conta. Aquele semblante que chegou com alegria, agora estava descaído. Ficou muito triste. Ele não ficou triste, ele ficou muito triste. E se tem uma coisa que não dá para esconder, é a tristeza do coração. Quando a tristeza bate no coração, o primeiro que vai entregar a tristeza é o rosto, é a feição, é a nossa face. O rosto decai, a tristeza parece que fica estampada, assim parece que a pessoa enxerga quão profunda é aquela tristeza. Já por outro lado, quando o coração está alegre, ele aformoseia o rosto. O coração alegre é saúde, mas a tristeza destrói os ossos. Então aqui, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Então Jesus agora disse aos discípulos, Jesus estava tratando um assunto, a resposta deste jovem deveria ser uma, para ele se tornar um seguidor de Jesus, um herdeiro da vida eterna, mas ele decidiu por outro lado, não aceitar, não abrir mão da riqueza, não abrir mão do que possuía. Ele queria um tesouro de Deus, mas mantendo o seu tesouro. Então, a palavra de Deus nos afirma que nenhum de nós
podemos servir a dois senhores. Os tesouros da terra são comparados ao senhor da terra, a Mamon. E os tesouros de Deus são tesouros no céu. Então nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Alguma coisa tem que se abrir mão. E o que Jesus pediu para ele abrir mão e o coração foi das riquezas que possuía, para que ele pudesse se colocar na condição de receber um tesouro no céu e herdar a vida eterna. Porém, ele achou isso muito caro e desprezou esta oportunidade do tesouro no céu, da vida eterna e de ser um discípulo de Jesus. Então Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Riquezas não é pecado. A pessoa possuir as coisas não é pecado. O que estava em jogo aqui não era a riqueza que ele possuía, mas o lugar aonde ela estava. Estas riquezas tinham tomado o coração daquele jovem. Ele estava dominado no coração por aquelas riquezas. Então, as riquezas, quando ocupam o centro do coração, elas ocupam o lugar de Deus na nossa vida. E qualquer coisa que venha a ocupar o lugar de Deus na nossa vida não é bom. Atrapalha, nos impede de receber e de herdar a vida eterna. Tudo que tiver no coração entronizado se torna o Deus daquela pessoa. É o que ela adora. Então este jovem, este mancebo rico, um príncipe, ele era dominado pelo Deus chamado riqueza, que dominava o seu coração. E ele por nada abriu mão disto. Então, Jesus disse que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Porque o coração deles está na riqueza. Não porque a riqueza em si é pecado, é impedimento para Deus. Assim como o dinheiro. A pessoa diz, não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro é necessário para nós fazermos a compra do que precisamos, a troca para adquirir as coisas. O que a palavra de Deus diz é o amor ao dinheiro. Quando nós passamos a amar o dinheiro, ele sai da servidão de ser o nosso servo para a satisfação de algumas necessidades básicas da nossa vida e entroniza no nosso coração, e aí ele passa a dominar a nossa vida. Então ele ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Então, nesta condição, ele é prejudicial. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não, mas o amor, o apego excessivo a ele. Assim como o apego às riquezas e outras coisas. Há pessoas que colocam no coração o marido é como um Deus para ela. O filho é como um Deus. O talento é como Deus. E as pessoas vão colocando essas coisas no coração, e estas coisas no coração é um impedimento, é um entrave para que a pessoa se liberte e tenha um encontro com Jesus, e deste encontro resulte a salvação da sua alma. E aqui Jesus disse, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos então ficaram preocupados. Ora, se este homem não tem condição, não está habilitado para entrar no reino de Deus, quem pode se salvar? Será que existe alguém na terra que pode se salvar? Então Jesus responde, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Ser herdeiro da vida eterna não era algo que ele podia fazer. E ele chegou dizendo, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Para herdar a vida eterna, ele não precisava fazer nada. Porque a vida eterna é o dom gratuito de Deus. É um tesouro, é um presente dado por Deus. Só que para se habilitar a receber este presente de Deus, a vida eterna,
à salvação, é preciso abrir mão, renunciar àquilo que está dominando o coração. Dominando o coração. O que Salomão escreveu é: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observe os meus estatutos. O próprio Salomão, numa outra parte, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, um coração entulhado com riquezas, com bens, com pessoas, com objetos que se tornaram Deus, este coração está todo impedido. Não tem como se aproximar de Deus. Para se aproximar de Deus, é preciso abrir mão de tudo isto, renunciar, desapegar, despojar, tirar o amor das coisas e das pessoas e colocar em Deus, que é a fonte da vida, é o doador da vida eterna, é Deus através de Jesus Cristo. Então, pelo exemplo deste certo príncipe que foi pensando que voltaria com a garantia e a herança da vida eterna, voltou triste, cabisbaixo, decepcionado, porque o que procurava, tentando fazer alguma coisa para conseguir, no reino de Deus não é fazendo, é sendo. Então, em primeiro lugar, ele precisava ser um instrumento nas mãos do Senhor. Para isso, ele precisava tirar do coração as riquezas que ali estavam por anos arraigadas naquele coração. E para ele foi difícil, impossível de ele vencer o poder das riquezas que estava lhe dominando. Qual é o poder que domina o seu coração? O que é que está entesourado no teu coração que você até agora ainda não decidiu crer no Senhor Jesus, abrir mão de tudo isso que está no seu coração, renunciando para que pudesse receber o tesouro no céu e herdar a vida eterna e tornar-se um discípulo de Jesus? O que é que está atrapalhando? Para aquele jovem, faltava a renúncia, a entrega, a confiança do que Jesus disse a ele, do tesouro no céu. Faltava a disposição de ele abrir mão e, por fim, a obediência. Veja quantas coisas faltavam. Jesus, falta uma coisa: tirar do coração o que lá está, que é o lugar próprio para Deus. Para tirar aquilo do coração, ele precisava renunciar, abrir mão do direito que ele possuía sobre aquilo. Entregar, quer dizer, dispor daquilo que estava dentro do coração. Crer no que Jesus falou para ele. Estar disponível para segui-lo e obedecer a palavra de Jesus. Nada disso ele fez. Quando ele ouviu, o coração se trancou, o semblante caiu, a tristeza tomou conta e ele foi embora. Quem sabe nem para trás olhou. Decepcionado, triste, amargurado. Aquela noite, para aquele príncipe dormir, certamente foi uma noite difícil. Quem sabe ele passou a noite em claro, pensando em tudo aquilo e resistindo. Como que diz? Onde que eu vou abrir mão do que eu conquistei, do que eu consegui, do que eu adquiri? Eu não posso abrir mão disso. Então talvez ele tenha até perdido o sono aquela noite e nas noites seguintes, até a consciência se calar e ele voltar à sua vida normal, longe da vida eterna. Eu e você já fomos alcançados por Jesus. E graças a Deus, que o que tinha no nosso coração foi arrancado. Jesus veio fazer morada. Jesus mora no meu coração. Jesus mora no teu coração. Jesus mora no nosso coração. E o tesouro que ele nos assegurou, a herança que está guardada nos céus para nós, ninguém pode roubar.
ninguém pode tirar de nós. Ela foi nos dada por Deus e Deus está guardando-a no céu para quando chegar o momento nós desfrutar daquela herança maravilhosa. Quem sabe você que ouve esta mensagem ainda não está seguindo a Jesus. O que é que está dominando o teu coração? Qual é o Deus que está tomando conta do teu coração? É a riqueza? É o dinheiro? É as paixões? É as pessoas? São os objetos? O que é que está te dominando? Jesus disse, falta-te uma coisa. Você deve saber o que é que está faltando para que você abra a mão de tudo isto, creia em Jesus, venha a Ele e terás um tesouro no céu e se tornará um discípulo, um servidor, um servo de Jesus. Venha, ainda há tempo, a oportunidade para você receber o perdão, a transformação, a salvação e a garantia da vida eterna que nos foi prometida pelo Senhor nosso Deus. Pense, reflita sobre isto, decida-se por obedecer à orientação de Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos